Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse texto é muito conhecido, mas muitas vezes precisamos parar um pouco e meditar nele mais profundamente. Veja que ele começa assim, bem-aventurados. Essa expressão bem-aventurados significa de uma maneira assim bastante simples, felizes. Felizes são aqueles, e aí vem uma sequência de informações. Ou seja, esse verso apresenta para nós um princípio bíblico da felicidade. E eu pergunto, o que é que as pessoas mais buscam nessa vida? Não é a felicidade? Com certeza. Tudo que nós fazemos pensando em sermos felizes. Muitas vezes, a gente pode até mesmo errar o alvo, mas a tentativa foi de ser feliz. Não é assim com você? Agora, qual é o princípio bíblico para a verdadeira felicidade? O princípio bíblico, nesse verso, é extremamente profundo e extremamente importante que você e eu passemos a meditar a partir de agora. Veja só o primeiro ponto. Bem-aventurados ou felizes aqueles que leem. Olha só, felizes aqueles que leem. Então, para você ser feliz, é preciso ler. Ler o quê? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia Sagrada. Eu pergunto, você tem lido a Bíblia? Será que nós estamos lendo a Bíblia? Ler a Bíblia não é só ler as frases dos versículos, é meditar nas palavras. A leitura acompanhada da meditação da palavra vai fazer um milagre dentro do nosso coração. E quando eu falo milagre, é porque é alguma coisa que a gente não consegue explicar. É alguma coisa que vem de Deus. É alguma coisa sobrenatural mesmo. Veja, ler a Bíblia e meditar nas palavras desse livro é algo que vai mexendo com o nosso coração, com os nossos pensamentos, com a nossa mente, e começa a produzir em nós essa felicidade prometida na palavra de Deus e, consequentemente, vai nos preparar melhor para a volta de Jesus. Então, o primeiro ponto para ser feliz, ler, meditar na palavra de Deus. Segundo ponto, bem-aventurados aqueles que ouvem. Veja, ler e ouvir as palavras de Deus. Esse ouvir é justamente a profundidade da meditação. Não é só ler, é meditar, parar um pouco, pensar. Será o que esse texto está querendo dizer? Ah, não entendi. Então vamos a um dicionário, vamos a um comentário bíblico, vamos pedir talvez ajuda para alguém que possa nos ajudar a entender melhor o texto. Então, quando diz bem-aventurados aqueles que ouvem, não é só ouvir o áudio da Bíblia. É você dar ouvidos, é você meditar profundamente naquilo que você acabou de ler. Então, 2 pontos. Ler e ouvir. São princípios da bem-aventurança do Apocalipse. São princípios da felicidade apresentadas na Bíblia. Número 3. E bem-aventurados aqueles que guardam as coisas escritas nesse livro. Veja, os que guardam. Guardar é obedecer. É ter essas palavras no coração. Sabe que eu e você precisamos crescer, melhorar nisso. Em ler a Bíblia, em ouvir a palavra de Deus e em guardar no coração. Guardar no coração significa ter isso em alta consideração, significa colocá-lo em prática no nosso viver, no nosso dia a dia. Você percebe como esses princípios da felicidade são verdadeiros e são necessários para cada um de nós? E o verso termina dizendo assim, pois o tempo está próximo. Nós sabemos que o tempo está próximo, o tempo da volta de Cristo. Jesus em breve voltará. E nós estamos nessa caminhada, nos preparando para o céu. E como somos pecadores, como somos cheios de defeitos, como temos um monte de problemas, precisamos mais do que nunca ler mais, ouvir mais, orar mais, guardar mais, obedecer mais. E não soltar das mãos de Jesus em nenhum momento. Mesmo que você, em um dia você falhou, não conseguiu ler, não conseguiu ouvir, não conseguiu guardar, não conseguiu meditar, teve uma fraqueza, teve uma queda,
segura na mão de Deus e continua. Não para, não desista, não retroceda, porque o tempo está próximo. Que Deus te abençoe muito, a você, a mim e as nossas famílias. E que continuemos nessa caminhada em direção ao céu. Amém.